Falando agora de algo sério, a respeito de assunto profético, nós falamos a respeito de escatologia. Deus dá a seguinte revelação para Daniel, falando a respeito da sucessão de impérios que haveria durante o período em que Daniel estava cativo na Babilônia. Então Daniel, no capítulo 7, ele tem uma visão do leão, o urso, o leopardo, e ele vê essas bestas, então ele entende que isso seria a sucessão de impérios que aconteceria durante o período da história, até a consumação dos séculos. Depois nós vemos que no Apocalipse 13, João ele tem praticamente a mesma visão que Daniel teve, só que agora ele vê as bestas como um combo. Ou seja, ele está vendo ali as mesmas bestas que Daniel viu, leão, urso e leopardo, que era a representação do Império Babilônico, Média e Pérsia e Império Grego. Agora então João está vendo essas bestas só que fundidas. Ele vê então uma besta que tinha 7 cabeças, 10 chifres, tinha pé de urso, semelhante ao leopardo e boca de leão. E nós sabemos então que Deus ele coloca características, referências de impérios, né, referências de doutrinações ideológicas, doutrinações políticas e religiosas, com base então nessas bestas, que foi o que Deus veio mostrar através então do livro de Daniel. E agora eu quero compartilhar com vocês a respeito de duas visões, de uma visão que eu tive. Essa visão então eu via duas bestas. E uma dessas bestas, ela era semelhante... Essa visão aconteceu no dia 14 de outubro. Né? Até compartilhei com a igreja, eu vou colocar um áudio aqui para que vocês possam ouvir esse áudio da visão. Já eu volto para contar um pouquinho a respeito dessa visão. Paz a todos, amados, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Amados, eu quero passar para vocês aqui uma visão que eu tive essa noite, né? Em que o Senhor me mostrou duas bestas, né? Assim como os profetas no passado viram, né? Alguns animais e a gente sempre faz referência à localidade geográfica, né? Quando Deus está falando a respeito do Império Grego, Babilônico, Média e Persa, urso, leopardo, leão, né? Deus escolheu alguns animais para fazer referência dos impérios, né? E essa noite eu vi, né, duas bestas, elas eram gigantes, enormes, né? E aí eu vou falar para vocês a besta e a tradução daquilo que eu vi, tá? Que era simultaneamente eu entendi aquilo que Deus estava falando, né, através dessas bestas. Bom, eu via essa primeira besta, ela era gigantesca, enorme. Ela estava, ela era gigante, tá? Eu perto dela parecia que eu estava diante de um prédio gigantesco, né? E ela era semelhante a um hipopótamo, né? E estava pintada, né? Ela estava pintada como se fosse daquelas tribos, né? Aquelas origens tribais. Ela estava pintada dessa forma. E automaticamente eu entendia que essa besta estava se levantando na África, tá? Gravem bem isso que eu estou dizendo, porque às vezes eu passo a visão para os irmãos e as coisas acontecem perfeitamente como a gente passou, mas acho que a igreja ainda não está dispersa, ainda está dispersa quanto a isso. Ver esse âmbito global que Deus está nos incluindo, nós sendo um ministério profético, né? Nós então profetizamos a terra, tá? Nós profetizamos globo, né? Nós não ficamos nossa igreja não é muito de ficar profetizando indivíduo, né? Igual os irmãos estão acostumados a ver, é isso que te digo, né? Essas profecias do indivíduo, né? A gente profetiza muito global, tá? E fiquem atentos quanto a isso. Né? Então essa foi a primeira besta que eu vi e isso significava que essa besta estava se levantando na África, tá? Então gravem isso que eu estou dizendo para vocês. Amém? Essa besta era semelhante ao hipopótamo e ela se levantava na África, né? E também a segunda besta que eu via, ela era semelhante a um peixe-boi. Era semelhante a um golfinho e um peixe-boi. E Deus, ele sempre me mostra, quando ele mostra através dessas bestas, assim, ele tá falando para mim as localidades, né? E localidades também que eu vi essa besta agora tomando império, seria mais ou menos na região das Américas, né? México, Estados Unidos, América Central, Colômbia, Venezuela, as Guianas, Suriname, Brasil, né? São essas localidades, né? Mais ou menos aqui das Américas, que eu via essa besta se levantando, né? E quando eu vi essa besta, em meio a ela tinha como se fosse uma tempestade acontecendo, né? Então, bom, esses são os dois pontos de vista que eu tive através da visão. Então, o foco hoje em relação a globalmente falando, a esse sistema que está sendo implantado, que nós sim encontramos e vemos que sim é o sistema do anticristo, por mais que muitos não creem nisso, tá? Mas é incontestável as coisas que a Bíblia diz,
né? Então eu vejo assim que a bola da vez neste momento dessas duas bestas se levantando é a África e as regiões das Américas aqui, né? Então assim, fiquem ligados nisso, né? A gente está vendo essas instituições de leis totalitárias, né? Sendo instituída em todo o globo, de países comunistas e agora sendo instituído em países que são democráticos, e eles praticamente conseguindo dominar tudo através disso. O problema do Estado, quando ele avança, né? Quando há um avanço, um exemplo, ele precisa avançar com projetos de leis para conseguir ter um controle populacional em relação à parte sanitária e tudo mais, né? De uma forma que ajude em relação à vacinação, o controle social e tal. Durante o período em que a pandemia está instalada, ok, beleza. Só que agora o problema é que o que eles deveriam fazer, dessa mesma forma que eles avançaram, quando o problema foi resolvido, o que eles fazem? Recuamos em todos os projetos de leis que fomos instituídos agora, porque agora é desnecessário, né? Porém, o Estado não faz isso, né? Ou seja, eles avançam, tirando o direito da população, sendo totalitários diante de algumas populações. Quando está tudo resolvido, no lugar deles recuarem e voltarem a ser como as leis eram antes, não. Eles permanecem aquelas leis e só vão avançando cada vez mais. Ou seja, cada vez mais as coisas vão ficando mais estreitas ainda em relação ao controle social, né? E eu fico maravilhado porque, de fato, a Bíblia está se cumprindo diante dos nossos olhos, né? Por isso que é o momento de despertar, para que nós entendamos o agir de Deus nesses dias. E Deus nunca deixa a gente sem saber ou sem entender essas coisas, né? Ou sem que primeiro Ele nos avise antes das coisas acontecerem, né? Então, entenda o amor de Deus e vamos continuar na pregação do Evangelho, firmes e fortes, né? E em breve nós cumpramos o Maranata. Jesus breve vem. Deus abençoe. Bom, então a primeira besta que eu vi, então vocês percebem através do áudio que essa besta então era semelhante a um hipopótamo e ela estava pintada como alguns desenhos tribais, e eu vou colocar aqui exatamente, eu fiz o desenho da visão para que vocês possam contemplar da mesma forma que eu vi essa visão. Então, essa visão que vocês estão contemplando agora, ela era um hipopótamo estava pintado agora de tribal. E no momento da visão, essa besta ela era muito imensa, né? Eu era muito pequeno perto dela. E eu entendi através da visão que essa besta estava se levantando da África, né? E por ela se levantar da África, então, as mesmas ideologias que nós vemos no começo da pandemia, sendo montada através agora, então, em que esse bichinho do dragão em que veio até alcançou nós, então nós tivemos leis totalitárias, leis comunistas, então tomando conta de países que jazem abaixo da democracia. E essa imposição de lei que nós conhecemos então, da mesma forma que vai acontecer no Apocalipse 13, quando o anticristo vier e governar a terra, então nós vamos ter então que a Bíblia diz que vai ter uma única religião, uma única moeda e um único governo. E esse governo será um governo opressor, totalitário, a ponto de ter pena de morte para todo aquele que não receba a marca da besta, para que não possa comprar ou vender. E nós vemos que essas leis totalitárias, que no caso é o tipo daquilo que o anticristo vai fazer durante o período da grande tribulação, e essa besta que se levanta da África é a continuidade de tudo aquilo que aconteceu durante o período do começo da pandemia. E essa primeira besta, então, que eu vejo se levantando da África, e de fato agora nós podemos ver através dessa matéria que essas coisas começaram já a acontecer. Agora, então, encontraram novas cepas, e essas novas cepas agora eles vão continuar, então, instituindo essas leis totalitárias, então, oprimindo a população e tirando todo tipo de base democrática, então, para que eles possam, então, instaurar leis totalitárias, comunistas, através, então, desse sistema que está sendo implantado. E por que eu estou gravando essa visão agora, então? É porque se a primeira besta que eu vi, ela já se cumpriu tão rápido, agora eu venho compartilhar com vocês a segunda besta que ainda não se cumpriu e por isso eu estou compartilhando isso aqui com vocês. Eu vi essa segunda besta que ela é semelhante a um peixe-boi, né? E ela também era muito imensa e eu via que as localidades que essa besta se levantava era dos Estados Unidos, passando pela América Central e chegando até a América do Sul. Ou seja, vai tomar conta das Américas. Eu via então que ela saía da parte da Flórida e descia então México e ia descendo até chegar na América do Sul. E novamente agora a bola da vez então sendo a África com essa besta que já se levanta e agora a próxima a acontecer será nas Américas. E com isso que Deus vem nos mostrar, através desses sinais escatológicos, para nós entendermos o tempo que vivemos, que de fato esse sistema totalitário que está se implantando é de fato aquilo que mais tarde nós conhecemos como sistema do anticristo.
E então, a expectativa que nós temos que ter com os sinais que estamos recebendo é que, de fato, através dessas visões que vocês estão vendo aí, o hipopótamo, que é a representação, então, da África, e agora, então, nós também vemos aqui esse peixe-boi, que é a representação, então, das Américas, a qual esse mesmo sistema totalitário querem se levantar, tanto na África quanto aqui nas Américas. E aí, então, eu venho como um alerta para que nós entendamos o ciclo profético que nós estamos vivendo, né? Para que nós venhamos nos preparar de uma forma escatológica, tanto em ministração quanto em ministério e vivência do Evangelho nesses dias. Ou seja, se nós entendemos que o sistema do anticristo está sendo implantado nos nossos dias, aquilo que mais tarde o anticristo vai usar, que tipo de evangelho que Deus quer que nós pregamos nesses dias e que tipo de pessoas que Deus quer que nós sejamos nesses dias. Por isso eu venho com um alerta, com essas visões, como nós sabemos se uma visão é de Deus ou se não é. Se acontecer, foi de Deus. Se não acontecer, simplesmente não é de Deus. Amém? Então eu venho deixar esse alerta para todos nós aqui, desse nosso canal, que nós temos um compromisso com você em vos alertar. E muitas profecias nós temos a declarar aqui neste canal agora, porque nós somos um ministério profético, Deus tem nos revelado muitas coisas que hão de acontecer nos últimos dias. Então, que assim seja. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tira esse vídeo com mais alguém, peço para você, aqui também está, ative o sininho, para que então receba as nossas notificações e fique por dentro de tudo que aconteça sobre o nosso canal. Amém? Maranata, ora vem Jesus.